Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, é uma alegria, uma honra te receber aqui. Eu sou o Francisco Júnior, sou psicólogo, sou um transformador de vidas e eu quero fazer da tua vida uma vida cada vez mais relevante para que você possa ganhar mais dinheiro, transformar mais pessoas, ser mais amado no seu ambiente, fazer diferença onde quer que você esteja. E para isso, hoje nós vamos trabalhar. Adivinha? O sofrimento bom e o sofrimento ruim. Você já ouviu falar sobre isso? Você sabe o que significa o sofrimento bom e o sofrimento ruim? Antes de qualquer coisa, já dá o teu like aí, já dá o teu joinha, comenta, compartilha com outras pessoas, porque isso vai ser muito importante. Se você entender isso aqui, você vai fazer o seu 2023, a sua vida será mais próspera, a sua vida será mais rica, a sua vida será mais sábia, você irá crescer, evoluir, porque é isso que eu quero. Escuta, você vai evoluir comigo. Eu quero te levar para um nível mais profundo de transformação, para um nível de sabedoria e de relevância. O que é o sofrimento ruim? O sofrimento ruim é aquele sofrimento no qual você sofre por coisas que não tem como mudar. É aquele sofrimento no qual você fica remoendo. Você é o tipo de pessoa que fica remoendo se alguém xingou você, se você perdeu um emprego, se você perdeu um dinheiro, se alguém decepcionou você. Você fica remoendo isso, pensando sobre isso, falando sobre isso para outras pessoas, discutindo sobre isso, entristecido com isso, magoado com isso. Escuta, esse sofrimento é ruim, ele é péssimo, ele é péssimo. O sofrimento por si só ele já é ruim, sofrimento é ruim, gera dor, gera incômodo, gera desconforto. Só que existe um sofrimento que ele é bom, ele é necessário e você deve promover esse tipo de, entre aspas, sofrimento, porque você vai ter um desfrute muito maior, você vai evoluir muito mais. Eu sou do tipo de pessoa que eu não acredito que para evoluir você precisa sofrer. Isso é uma crença mentirosa. Olha, se você vem de correntes espirituais que falam que para evoluir precisa sofrer, estão mentindo para você. Para com isso. Isso é uma mentira, isso é uma loucura. Para evoluir você pode evoluir com harmonia, com amor, com crescimento, com bondade, com leveza. Mas não significa que não tenha um tipo de sofrimento, de desconforto, de incômodo nessa jornada. Esse desconforto, esse incômodo não significa grandes sofrimento. Eu vou dar exemplos para ficar mais claro. Falei do sofrimento ruim, deixa eu aprofundar um pouco mais sobre isso. Você fica guardando mágoas das pessoas, isso dói, isso incomoda, isso atrapalha a sua vida, isso é um sofrimento burro, é um sofrimento desnecessário. Porque você nem vai mudar a pessoa, você não vai ajudar a pessoa a ser melhor e nem você se ajuda. Pelo contrário, você está enfraquecendo a sua saúde, diminuindo a sua imunidade, se tornando uma pessoa mais ranzinza, mais esquisita, uma pessoa com menos brilho, com menos vitalidade. Você está fazendo mal a você, ao mundo e às pessoas. Então não perde tempo com mágoas, com expectativas frustradas. Se você se frustrou porque queria um trabalho e não passou, não fica pensando toda hora, eu não passei, meu Deus, que horror, eu sou burro, eu sou... Todo pensamento negativo que você tem sobre você, isso é um pensamento e é um sofrimento ruim. É um sofrimento desnecessário. Não vai fazer você crescer, não vai fazer você aumentar sua relevância, não vai fazer você aumentar o seu valor. Então, a partir de hoje, cria um compromisso comigo. Nunca mais fica remoendo coisas desnecessárias. Pega caneta, papel, escreve. Tem um caderno para você trabalhar o 2023 inteiro comigo, para você transformar a sua vida. Anota tudo isso. Anota tudo isso. Eu não vou remoer pensamentos desnecessários. Se isso não me faz crescer, se isso não me torna uma pessoa mais relevante, se isso não muda a situação, eu não vou perder tempo com esse tipo de pensamento desnecessário que só vai me fazer perder potência, perder energia, perder força, perder saúde, perder vitalidade. Você quer morrer? Você quer ficar com a saúde frustrada? Então fica remoendo mágoas, expectativas, frustrações desnecessárias, raiva. A raiva, se ela for canalizada de forma inteligente, ela é uma energia boa. Aliás, tudo depende de como você utiliza essa energia. Tudo na vida é energia, é um tipo de frequência. A mágoa tem uma frequência baixa, de te deixar cansado, de te deixar sem força, de te deixar
apagado. A raiva, ela já é uma energia explosiva. Ela te faz ganhar um tônus de mais força, de mais explosão. Só que assim que passa essa raiva, você olha para trás, se ela não foi bem canalizada, você criou um monte de coisas da qual você irá se arrepender por muito tempo. Tem pessoas que numa explosão de raiva ela mata outras pessoas. Elas falam coisas que não deveriam, elas quebram as coisas que elas trabalharam bastante para construir. Então esse tipo de sofrimento é desnecessário, é um sofrimento que não faz você crescer. Quando você não consegue utilizar a sua mente, a sua capacidade de raciocinar para canalizar as energias das situações de forma construtiva, de forma inteligente. Não estou pedindo para você não sofrer, não sentir raiva, não ter mágoa, não ter frustrações, porque isso é impossível. Escuta, isso é impossível. Na vida tem sofrimento. Tem o sofrimento de você perder pessoas que você ama, tem o sofrimento de você lidar com gente chata, com gente mentirosa, com gente má. Tem o sofrimento de você não conseguir coisas que você gostaria. Então, olha, para amadurecer, seguinte, eu quero construir junto com você que você seja um adulto, uma adulta, maduro, sábio, e não ignorantes e pessoas infantilizadas, porque a gente vive numa sociedade infantilizada. Vamos construir adultos saudáveis, maduros, sábios. Vamos junto nos construirmos cada vez mais como adultos sábios e maduros. Então não perde tempo com futilidades, não perde tempo com energias desnecessárias. Olha só, uma outra coisa que é importante, que gera um sofrimento ruim, e é um sofrimento que ele é disfarçado de prazer. Você já ouviu falar nisso? Sofrimento disfarçado de prazer, quando você passa horas da sua vida assistindo Netflix, assistindo televisão, mexendo no Reels, no YouTube, procurando coisas que não vão te acrescentar, ou quando você assiste vídeos como esse, mas não coloca em prática. Então isso se torna um sofrimento ruim, um sofrimento disfarçado de prazer, mas que na prática vai trazer sofrimento. Por quê? Porque você vai olhar para a sua vida, você passou um ano inteiro só olhando internet, sem colocar nada em prática na sua vida. Então aquilo que aparentemente estava te fazendo crescer não fez. E aí quando você olha para trás, você vê quanto tempo você perdeu com bebidas desnecessárias, com festas desnecessárias, com conversas fúteis, que naquele momento poderia ser divertido, mas não estava acrescentando nada na sua vida, com amizades que pode ser legalzinho, pode ser divertido, mas que não é evolutiva, que não te faz crescer, que não te faz amadurecer. E no fim, você vai olhar, você perdeu dinheiro, você perdeu amigos, essa pessoa te leva para o mau caminho, e aí quando você se vê sozinho, ou perdendo dinheiro, perdendo pessoas, perdendo sua família, porque foi induzido por pessoas que não te querem fazer crescer, porque para elas a vida é apenas se divertir. Quando você está se divertindo adoidado, sem construir coisas positivas, pode ter certeza, você está tendo prazer. Só que esse prazer é um sofrimento disfarçado. Porque no dia seguinte, exemplo, você está triste, aí você vai para a balada para se livrar daquela tristeza. Você não fez uma terapia para entender o significado da tristeza, você não procurou se pesquisar, se conhecer para entender o significado daquela tristeza. Você simplesmente buscou um prazer, seja na comida, seja na festa, seja no sexo, seja nas drogas, e o que vai acontecer com você? No dia seguinte você vai ver que você ficou mais gordo ou gorda, ou no dia seguinte você vai ver que você gastou dinheiro, um dinheiro que você não precisaria ou não deveria gastar, porque você poderia investir em outra coisa mais importante, mais construtiva para você. Isso é o sofrimento disfarçado. Ele traz prazer no primeiro momento, mas no dia seguinte vem a ressaca moral, a ressaca física, a ressaca energética de alguém que não está aproveitando a própria vida, de alguém que não está fazendo o que deveria estar fazendo. Isso é terrível, isso gera depressão, isso gera ansiedade, isso gera perca de energia vital. Isso faz com que pessoas que você poderia ajudar e não ajudou por meio do seu exemplo de vida
também acabem morrendo e falhando porque você não fez a sua parte. Então vamos deixar de ser infantis, porque pessoas maduras, pessoas adultas, elas não vivem de prazer, elas vivem de sabedoria, elas vivem de desfrute. Agora olha a diferença do desfrute. Você ficou triste, e aí você busca uma terapia, você busca um vídeo como esse de sabedoria para te instruir, para te fazer crescer, para te fazer amadurecer. E vai doer, porque você vai olhar para a sua vida, você vai refletir sobre a sua vida e você fala, nossa, eu estou fazendo isso, eu estou perdendo tempo com isso, a minha vida está se tornando sem graça por isso, eu estou experimentando o sofrimento desse meu comportamento infantil. Isso dói, isso machuca, isso gera um sofrimento. Mas se você mudar, se você colocar em prática essas dicas que eu estou te falando, deixa eu te contar um segredo. Você sabe o que vai acontecer? Você vai se sentir leve, você vai se transformar, você vai evoluir, você vai amadurecer e você vai dar frutos. Ou seja, você vai prosperar na vida, você vai amar muito mais, você vai se permitir se amar e você vai se permitir ser amado, amada. Isso vai criando um campo à sua volta de relações harmoniosas, de relações prósperas, de ambientes saudáveis. E você começa a corrigir um monte de coisa errada que você fez na sua vida. Isso dói, isso incomoda. Se você estava acostumado a comer tudo que te dá vontade na hora do estresse, na hora da ansiedade, agora você segura a boquinha e procura conversar com você. Estou ansiosa porque alguém me deu uma notícia que eu não gostaria de ouvir. Estou estressado porque eu tive uma questão frustrada e eu não soube como lidar com isso. Também não vou descontar na comida. Ou seja, vai ser desprazeroso ficar com aquele sentimento dentro de você, com aquela sensação energética pesada de raiva e de angústia, só que você vai usar isso de forma inteligente para se autoconhecer. Como assim? Se autoconhecer. Você vai entender o que aconteceu com você e você vai tomar uma atitude madura. Vou te dar um exemplo meu. Eu, quando estava em alguns lugares, reunido com outras pessoas, se alguém me ignorasse, aquilo me fazia sofrer muito. E aí eu fechava a cara, fechava o rosto, eu fechava o meu semblante, e eu parava de brincar, de dialogar, de me divertir com as outras pessoas. As outras pessoas não tinham nada a ver com essa minha infantilidade de não conversar com elas porque eu estava estressado com outra pessoa, porque eu estava magoado com outra pessoa, porque eu estava frustrado com outra pessoa de uma expectativa que eu criei. Olha a infantilidade. E aí eu tenho essa prática e eu gosto muito dessa prática de fazer a autorreflexão. Anota no caderno o que aconteceu, por que eu fiquei triste. Então, ao invés de sair, ao invés de beber, ao invés de criar alguma desculpa, eu mergulhei naquele sentimento, é isso que eu faço hoje, eu mergulho no sentimento, eu me retiro um pouquinho e vou meditar, vou pensar o que aconteceu. Isso não acontece mais comigo, isso aconteceu há muitos anos atrás, uns 5 anos atrás. Mas eu me retirei da festa, fiquei num cantinho, isso já tinha acontecido algumas vezes e eu percebi o padrão, tomei consciência do padrão e fui anotar. E aí eu percebi que eu tinha esse comportamento infantil. Alguém me tratava mal ou me ignorava e aquilo me frustrava e eu fechava o meu semblante, eu parava de me divertir. E as outras pessoas que não tinham nada a ver com aquilo sofriam com isso, porque eu parava de dar atenção para elas. Então aquilo que eu não gostava porque alguém fez comigo, estava eu fazendo com outras pessoas, mesmo que indiretamente. Então quando eu tomei consciência disso, eu fui testado. Uma semana depois, alguém me ignorou. Na hora veio aquela tristeza, mas na hora veio a luz da sabedoria. Isso é o sofrimento maduro. É o sofrimento bom. Então eu saí, retirei e falei, eu já mapeei esse meu comportamento infantil. Eu já sei que se alguém me tratou mal, eu fecho a cara. Eu fecho a cara e eu me isolo. Não vou fazer isso. Embora eu esteja triste, embora eu fique sem energia, embora isso me angustie, eu vou botar um sorriso no rosto e eu vou tratar as outras pessoas com muito mais amor, com muito mais brilho, porque é isso que fizeram comigo, eu não quero que outras pessoas passem por isso.
E se essa pessoa fez, então se eu tenho que fechar a cara para alguém, é para ela e não para os outros. Mas como eu gosto da sabedoria, eu não fecho a cara para ninguém. Eu procuro entender o motivo, se a pessoa estiver disposta, o porquê que ela vai me tratar daquele jeito, ou porquê que ela não entendeu o que eu falei, enfim. Esclarecer, trazer discernimento. Uma vez que você trouxe discernimento, se for possível, você corrige. Se não, tudo bem, tudo vira aprendizado. E a partir desse dia, nunca mais eu fechei o meu semblante. Eu fiquei isolado quando alguém me trata mal, ou quando eu tenho alguma frustração ou fico magoado com alguém. Porque eu tenho o comando da minha vida, o controle da minha vida. Eu decido como eu vou sentir. Aliás, talvez eu não decida como eu vou me sentir, mas eu decido como eu vou me comportar. Anota isso é muito profundo. Você não tem como decidir como você vai se sentir no primeiro momento, mas você tem como decidir como você vai se comportar e o que você vai fazer com aquele sentimento. Então eu peguei aquele sentimento de frustração, de mágoa e transformei em energia, em ser uma pessoa ainda mais calorosa, ainda mais viva, ainda mais radiante, ainda mais cheia de luz, ainda mais sábia, ainda mais interativa, ainda mais relevante para outras pessoas. Não interessa se aquela não gosta, outras 500 vão gostar, outras 500 vão me amar, e é isso que importa. Isso é sabedoria, isso é o sofrimento bom. É quando você entende o porquê você está sofrendo, seja lá qual o motivo for, seja a mágoa, a tristeza, a frustração que for, e você transforma aquilo, você entende o porquê daquilo, você olha para dentro de você, para as tuas infantilidades, escuta. Não tem como você ser uma pessoa relevante e evoluir se você não tratar as tuas infantilidades. E aqui comigo você vai tratar as tuas infantilidades. Porque é isso que eu faço comigo, é isso que eu faço no processo de terapia. E se você quiser avançar nesse processo ainda mais, eu te aconselho, compra o curso Sabedoria Existencial ou vem fazer terapia comigo. Tenho certeza absoluta, você vai amadurecer muito, você vai prosperar muito mais, você vai ganhar muito mais controle emocional, muito mais gestão dos seus conflitos interiores, muito mais maturidade e poder. Porque nós temos uma mente para pensar. Nós somos capazes de decidir como nós vamos nos sentir, como nós vamos nos comportar. No primeiro momento, você vem de um vício de se isolar. Contando a minha história, né? Eu vinha de um vício de me isolar quando alguém me frustrava. Então é natural que você, estando desenvolvendo essa habilidade nova, você, por exemplo, é impaciente. Era o meu caso também, era muito impaciente. Eu queria desenvolver paciência. Então, assim, acontecia alguma coisa, eu já explodia. Falei, opa, isso é infantil, deixa eu resolver isso. Se acontece alguma coisa que eu não gosto, eu respiro profundamente, eu procuro entender a situação, por que a pessoa agiu daquele jeito, eu procuro entender os motivos da outra pessoa para esclarecer a situação, eu coloco o meu ponto de vista e resolvo a situação de forma madura, sábia. Assim eu evito brigas desnecessárias, palavras das quais eu venha me arrepender depois e ações, comportamentos do qual eu tenho que me arrepender depois. Porque eu respirei, meditei, segurei aquela energia, canalizei ela de forma construtiva. Canalizar é pegar aquela energia, ao invés de ser vítima daquilo, agindo conforme vem a sensação ou o pensamento que veio, você não é vítima dos teus pensamentos nem dos teus sentimentos. Quando surgir um sentimento, uma emoção dentro de você, seja boa ou ruim, seja negativa ou positiva, seja dolorosa ou alegre, segura e usa a tua mente para pensar. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou feliz? Por que eu estou triste? Por que eu estou com raiva? Por que eu estou paciente? Por que eu estou em paz? Entenda qual é a mensagem que aquela emoção está te trazendo. Qual é a mensagem que aquele pensamento está te trazendo. E outro ponto, você está anotando, pelo amor de Deus? Porque eu estou te dando tanta informação que se você não anotar tudo isso e explicar isso para outras pessoas, você vai acabar perdendo, hein? Você vai acabar perdendo tempo e não entendendo o que está sendo explicado. É muito conteúdo transformador. Estou te ensinando um passo a passo. É uma metodologia. Coloque isso em prática para você transformar a sua vida.
Então, diante das situações, quando as tuas emoções não estiverem boas, segura, escuta qual é a mensagem que essa emoção está trazendo, medita sobre ela e devolve de forma sábia. Para isso você tem que transformar a tua mente. Não pode ter uma mente infantil. E o que faz uma mente ser madura? Ela tem que ter informação, tem que ter conhecimento. Conhecimento o curso Sabedoria Existencial vai te dar. Maturidade, informação, a terapia vai te dar. Eu e outros cursos também você pode fazer, você pode buscar. No entanto, escuta isso. Não ceda ao primeiro pensamento que surgir à sua mente. Se vier um pensamento que é ruim, ao invés de se desesperar, olha para esse pensamento. Olá, pensamento, o que você quer me dizer? Olha, outras pessoas fazem diferença disso. O que outras pessoas, o que o Francisco pensaria nessa situação? O que o Francisco falaria para esse pensamento? O que Jesus falaria para esse pensamento? O que Buda falaria para esse pensamento? O que Sócrates falaria com esse pensamento? Tem alguém para você modelar, tem uma pessoa na qual você se inspirar, para você não ser um ser que é levado pelo primeiro pensamento que surge na sua mente. Surgiu um pensamento, respira, questiona esse pensamento. Procure entender qual é a mensagem que ele te traz. Canaliza essa energia, essa mensagem e transforma de forma positiva. Não importa qual é o pensamento. Eu não vou conseguir dar conta, eu não consigo compreender o que o Francisco está falando. Quem disse que você tem que compreender de primeira? Assiste o vídeo de novo, e 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 de novo, até entender a profundidade do que eu estou te entregando. Entendeu? Se não entendeu, assiste de novo. Se assistir de novo não resolve, assiste com outra pessoa, pede para outra pessoa te explicar o que eu estou te explicando com as palavras dela. Se aquela pessoa não for o suficiente, assiste com outra pessoa. Só faz uma coisa, não desiste de aprender. Porque não existem pessoas burras, pessoas desprovidas de inteligência. Existem pessoas preguiçosas e vaidosas que acham que precisa aprender de primeira. Se não aprender de primeira, é como se elas fossem burras ou incapazes ou não tivessem condições de entender aquilo. Não é assim que funciona. Tem pessoas que vão ter mais facilidade para uma área. Eu vou explicar isso mais para frente. Vão ter outros conteúdos no qual eu vou explicar sobre isso. É muito importante que você me acompanhe o ano inteiro. Se prepara para assistir o vídeo de amanhã, porque a cada vídeo será uma descoberta nova. Nós vamos transformar você. Você vai ser uma pessoa mais madura, mais sábia. Cada dia é um grão de sabedoria, é uma semente que se você abrir tua mente, teu coração, regar essa semente, regar é meditar, sabe? Refletir sobre isso, é comentar com outras pessoas. Aí você cresce em entendimento. Aí as sinapses neuronais vão fazendo sentido dentro de você. E daqui a pouco você se torna isso. Você aumenta sua relevância, seu valor, sua sabedoria, sua maturidade, sua evolução. Então, pessoas maduras, sábias, vamos crescer com isso que está sendo dito. Ficou claro para você o que é sofrimento bom e ruim? Sofrimento ruim é tudo aquilo que não vai te trazer frutos, benefícios. É aquilo que se você ficar remoendo só vai te fazer sofrer. Sofrimento bom é aquele sofrimento que você olha para ele e você extrai sabedoria dele. Você extrai o néctar dele, você extrai a mensagem dele. Todo pensamento, toda situação dolorosa tem uma mensagem, tem um aprendizado, por pior que seja. Sempre tem um aprendizado para quem tem a mente capaz de aprender. Não diria capaz, todos nós somos capazes. Para quem tem a mente ensinável, para quem se desfaz do ego, da vaidade e procura aprender, perguntar, se questionar até aprender, até mudar. Eu vim de uma situação onde eu era muito infantilizado, com crenças muito distorcidas, e eu consegui me construir como um ser humano cada dia mais maduro, mais sábio e mais harmonioso e próspero. Você também pode. Basta seguir a trilha do caminho, o método que eu estou ensinando no curso Sabedoria Existencial. Clica no link, compra o curso que você vai aprender. Sabe por quê? Porque eu aprendi, você também pode. E tá
com uma metodologia muito simples para mudar a tua mente, para mudar a tua vida, para te fazer evoluir, crescer em todos os aspectos. No mais, assiste esses vídeos, me acompanhe o ano inteiro. Quer ir mais fundo, você quer uma transformação mais profunda, porque existe a fala aqui, a teoria, o conhecimento, a explicação teórica, lógica, que te faz mudar. Se você tiver capacidade, maturidade, vontade, interesse de mudar, isso já vai fazer uma mudança na tua mente. No entanto, existe uma coisa que te atrapalha, são suas emoções. E tem aspectos inconscientes das suas emoções que só poderão ser transformados na terapia. Porque na terapia eu vou trazer do teu inconsciente, nós vamos fazer você sentir a dor que você não quer sentir, olhar para aquilo que você não quer olhar. E isso vai te transformar de dentro para fora. Para de achar que precisa mudar fora para você mudar. A realidade vai ser como ela é. Difícil, ou boa, ou alegre, ou conflitante. Não interessa onde você esteja. Quem tem que mudar não é a realidade, é você. Quando você muda, a sua realidade começa a mudar. A sua vida começa a mudar. Porque sempre começa e termina com você. Nas tuas atitudes, na tua maturidade. Uma pessoa mais madura, diante de uma situação difícil, vai para uma entrevista de emprego, é dispensada. A imatura, a infantil, a emocionalmente abalada, doente, patológica, ela vai ficar se criticando, se condenando, se colocando para baixo, achando que a vida é uma porcaria, que nada na vida dela dá certo, que já fez 1000 entrevistas e não deu certo. Isso é a pessoa imatura infantil. A pessoa madura na mesma situação. Ela vai lá, ela vai sofrer do mesmo jeito que a imatura sofre. Ela vai respirar, ela não vai ser poliana, que acha tudo perfeito, mil maravilhas. Ela vai sentar, ela vai meditar, ela vai ver qual é a mensagem. O que eu errei? O que eu poderia ter melhorado? Qual é o vídeo sobre entrevista de emprego que eu posso pesquisar? O que eu não compreendi sobre isso? E ela vai desenvolver as habilidades que ela não tem. Porque você desenvolve suas habilidades. É o que eu estou te ensinando a você se construir. Você vai se construir comigo nessa caminhada. Seja na terapia, seja no curso Sabedoria Existencial ou me acompanhando aqui gratuitamente. Você se constrói na caminhada. Não é da noite para o dia, não é num estalar de dedos. É na caminhada, se inspirando em pessoas, mudando a sua mentalidade, adquirindo sabedoria. Isso gera mudança. É isso. Desejo para você um excelente dia. Compartilha aqui, comenta. E por amor a você, compra o curso Sabedoria Existencial ou vem fazer terapia para você amadurecer ainda mais. Ok? Beijos, amigos evolutivos e da sabedoria.